Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal. Estou aqui hoje para mostrar para vocês um passo a passo de uma massa Red Velvet, né? Aquele bolo vermelhinho aveludado, que é muito querido, por ser uma massa úmida, um bolo fofinho e ter uma boa aparência, né? Porque é muito bonita a cor desse bolo. Então, eu estou aqui para iniciarmos esse passo a passo. O que a gente vai precisar são esses ingredientes que aqui eu coloquei, certo? Eu tenho aqui 2 xícaras de açúcar refinado. Eu tenho aqui 2,5 xícaras de farinha de trigo, 180 gramas de margarina. A margarina que eu uso é a 80% de lipídios, tá? 3 ovos, 1 colher cheia de cacau de 50%, uma pitadinha de sal, 1 colher de vinagre de álcool e 150 ml de leite. Vamos iniciar com esses 2 itens, certo? Onde a gente vai fazer a mistura dos dois para dar o nosso falso buttermilk, ok? Então, a gente vai misturar e vai aguardar uns 10 minutinhos, para assim dar sequência à nossa massa, ok? Então, vamos lá? Mexer aqui. Pronto, gente, agora vamos dar continuidade depois que a gente desligou a batedeira, né? Eu tô aqui com o meu cremezinho da manteiga, do açúcar e dos ovos, certo? Agora vamos agregar nossa farinha com o cacau e o nosso falso buttermilk, que é justamente o leite com o vinagre. Vamos colocando aos poucos, tá? Vou botar a colher cheia, né, de cacau 50% e vamos agregando o nosso falso buttermilk e vamos dando a nossa mexidinha de leve, não precisa de muita pressa para fazer essa mistura, tá? Pra gente não perder aquela massa fofinha. Esse falso buttermilk, ele é quem vai deixar a nossa massa mais fofa e úmida. E aí, vamos fazer o uso também do corante. Pronto, gente, já agreguei aqui os secos, né, na minha massa. Agora, está bem misturadinho. E vou colocar o meu corante. Boto aqui mais ou menos essa quantidade, ó. Não sei se dá para vocês verem. Uma colher de chá cheia, muito cheia, bem cheia. E vou mexendo. Na verdade, isso é mais olhômetro mesmo, tá? A quantidade de corante. A gente nem pode abusar para também a nossa massa não amargar, né? E esse corante, ele é muito bom. Já me dá a cor que eu desejo. Ah, tá bem vermelhinho, tá vendo, gente? A gente não pode exagerar também, porque senão vai ficar vinho. Em vez de vermelho, vai terminar ficando vinho. Vou botar só mais um pouco. E encerramos o corante. Sempre o movimento que eu faço é esse, gente. É meio para as laterais. Do meio para as laterais. Olha, gente, que massa linda. Olha a massa. Olha o ponto, tá vendo? Então, agora a gente vai
colocar nas nossas forminhas. Bom, gente, eu com a minha massa já pronta, minhas forminhas estão untadas. Como é que eu faço? Como a gente está falando de uma massa aveludada da Red Velvet, que é uma massa que a gente quer que a lateral dela permaneça vermelhinha, então eu uso o papel manteiga, tá certo? Faço uso do papel manteiga, dou antes uma borrifada com o meu desmoldante e envolvo com o papel manteiga. Agora eu vou pesar as massas, para ficar uniforme, certo? Gente, a minha massa, ela rendeu 3 formas, tá? A qual cada uma pesando mais de 400 gramas. Agora vamos levar para assar no forno de 180 graus e vamos pré-aquecer o forno por 10 minutos antes. Bom, estou com meus bolos, saíram agora do forno, ficaram uns 35 minutos, certo? Olha aqui eles. Agora vamos tirar daqui, tá? Vou virar aqui. É assim mesmo, todo cuidado é pouco, tá, gente? Que é muito fofa, muito úmida essa massa, olha. Fofíssima, tá vendo, gente? Então, agora, o que é que vai acontecer? Vou desenformar demais e ó, que delícia. Fofa demais, Jesus. E vou montar este bolo, prensar e colocar o recheio de cream cheese, ok? Bom, gente, então vamos voltar aqui, se concentrar aqui agora para nós fazermos o nosso recheio de cream cheese, certo? Esse cream cheese tem gente que faz ele caseiro, eu ainda não me atrevi a fazer o caseiro, certo? O que eu uso? Esse aqui, tá? A manteiga, também tem aí também que é muito boa, tá? O nosso cream cheese da Filadélfia, certo? Também recomendo. E 2 xícaras do nosso açúcar glaçucado da União. Então, vamos começar. A manteiga, ela não pode estar mole, né? Mas também não precisa também estar congelada. Então, eu vou abrir. Vamos começar por ela. Colocamos 100 gramas. E o nosso açúcar, certo? Aqui já tem a quantidade que eu preciso. As 2 xícaras de açúcar glaçucado, tá? E nós vamos o quê? Bater até misturar e ficar um creme. E utilizo esse batedor aqui que a gente faz biscoito, tá? Não precisa bater muito. Vamos começar assim, devagar. Aí você vai ver que ele ainda vai ficar um pouco farofeiro. A gente vai utilizar mais um pouquinho da manteiga. Uma colher mais ou menos. Certo? Ó, vamos ver aqui, tá vendo? Aí você vê que ele ainda tá um pouco seco. Vou botar mais ou menos uma colher, tá? Uma colher da nossa manteiga. Só mais um pouquinho mesmo. Vamos soltar, tá vendo, ó? Perfeita, tá vendo, gente? Como é que ela vai ficar, ó. Olha. Certo? Não precisa bater mais do que isso, não. Agora a gente vai fazer o uso do nosso cream cheese, tá? Botamos as 300, viu, gente? O potinho todo, tá? Não precisa bater demais. Agora eu só vou ajeitar aqui porque espalhou foi tudo aqui. Dá uma juntadinha aqui com a espátula.
E só dá mais uma batidinha de leve. Não precisa bater mais, não. Só mesmo para unir. É aquela coisa, né? A gente tem que bater no tempo certo. Senão, desanda mesmo. Pronto, gente. Ó. O ponto é esse. Ok? Esse é o ponto do nosso cream cheese. Olha, tá vendo? Agora, antes de rechear o nosso bolo, a gente tem que levar ele pra geladeira, tá? Pra geladeira, por volta de 1 hora, ok? Gente, voltando aqui agora para prensar o nosso bolinho, esse saco, ó, é o saco que eu utilizo, eu abro ele, eita, às vezes acontece, rasgou por aqui, saiu pela culatra, mas eu vou ver se eu consigo ainda resgatar, pronto, tá vendo? Eu abro ele ao meio, seguinte, tenho aqui 3 discos de aro 20 da Red Velvet, que fizemos há pouco, e agora eu vou prensar ele com o cream cheese, que já está há 1 hora na geladeira, e morangos frescos, certo? Cortei uns pedaços e a gente vai fazer a nossa prensagem, juntamente com a calda. Não fiz muita calda, porém essa calda aqui, ela é com água e açúcar, tá? Porque fica neutro, não modifica o sabor da nossa massa, certo? Pronto, depois que estamos com a nossa forma, a mesma forma que eu assei o meu bolinho, eu coloquei o plástico para prensar o meu bolo. Essa forma é 20 por 10 de altura, tá? Então, vou pegar o meu... Na verdade, geralmente eu faço 4 discos de bolo, 3 camadas de recheio. Mas como eu só tinha 3 formas dessa, eu só fiz 3 bolos, certo? Mas geralmente meus bolos têm 4 camadas e 3 de recheio. Vou pegar nosso bolinho, certo? E vou arrumando ele aqui, tá? Nossa massa está super, hiper fofinha. Uma delícia. E vamos colocar a nossa calda. Vou dar uma furadinha aqui, porque eu gosto de fazer isso mesmo, para que a calda entre melhor na nossa massa. Faço meu zigue-zague ou dessa forma, certo? Vamos pegar agora o nosso recheio. Gente, esse recheio é maravilhoso. É tudo de bom. Não é enjoado. Tem um gostinho de queijo que é excelente. Vou pegar nosso saco de confeitar com o bico perlê 1A, certo? E vamos à obra aqui, tá, gente? Pronto, então vamos botar nossas camadas generosas, usando nosso bico perlê 1A da Wilton. E preenchendo, tá, gente? Toda a superfície do nosso bolo com recheio. Agora eu vou repetir aqui a doce. E agora vamos colocando generosamente nossos morangos lavadinhos sobre o nosso recheio.
Nossa última camada. Ó, que maravilha, gente do céu. Agora vamos acertar nosso bolinho aqui, tá? Ó, dá uma prensadinha para que ele se una ao recheio. E aqui só amanhã agora, gente, para trabalhar com essa maravilha de bolo, tá? Agora eu vou botar o recheio, ou a calda, e descansar nossa massa. Pronto, gente, tá aqui o meu bolo prensado, certo? Amanhã já tá ótimo, com 10 a 12 horas de repouso, para a gente finalizar ele.